Certo. This call is now being recorded. Bom, então, mais uma vez, né, primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Me Formei Agora. Eu sou a Gabriele Vitória, integrante do PET Enfermagem, e hoje a gente vai falar sobre a atuação da enfermagem no Senado, que é um atrativo, né, para quem se identifica com a área legislativa, e também é mais um campo de oportunidades nesse leque imenso que a gente tem na enfermagem. Eu gostaria de lembrar, mais uma vez, que no final a gente tem um formulário de credenciamento para quem quiser receber o certificado. E, como sempre, só para dar uma contextualizada, caso tenham pessoas novas por aqui, o Me Formei Agora é parte de um dos nossos projetos do PET Enfermagem, sobre ações de permanência voltadas à motivação acadêmica. E por quê? A gente sabe que muitas vezes, dentro da graduação, a gente acaba se sentindo um pouquinho perdido, principalmente conforme vai se aproximando do fim. Eu mesmo estou, como já comentei, estou no último ano, né? Então, afinal, que caminho seguir? Então, esses encontros, esse espaço é justamente para isso, para a gente conhecer um pouquinho melhor a vasta gama de atuação que a gente, como enfermeiro, pode ter, e descobrir aí, talvez, qual que a gente mais se identifica, mais tem afinidade, e como que funciona o mercado. Vocês podem ficar à vontade também para qualquer dúvida que surgir, ou se for melhor também, a gente deixa um espaço para dúvidas no final, aí quem quiser pode estar deixando suas perguntas no chat, ou até mesmo abrir a câmera, levantar a mão e falar, conversar com a gente, sintam-se todos muito à vontade. E para o nosso encontro de hoje, sobre enfermagem no Senado, temos aqui um convidado muito especial, o professor Giovanni Rezende, que é enfermeiro pela Universidade de Brasília, analista legislativo no Senado Federal, que foi aprovado em 3 concursos públicos e que tem experiência em CME, clínica médica, reabilitação em neurologia, auditoria e gestão de plano de saúde. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor Giovanni, muito obrigada, é um prazer ter você aqui hoje para participar com a gente dessa noite. Eu que agradeço, Gabriele, boa noite para você novamente, boa noite para todos que estão aqui tirando esse tempinho aí, né, no final, já começando o final de semana, sexta-feira à noite. Muito obrigado, parabéns por essa iniciativa. Até eu já estava conversando um pouco com a Gabriele antes, né, pelas redes sociais, que é um projeto aí que traz diversos enfermeiros, inclusive fora do Brasil, dentro do Brasil, em diversas áreas, e isso é importantíssimo, né, vocês conhecerem como que é a realidade depois que formam, até para fazer escolhas conscientes, né, escolhas mais acertadas, né, vendo aí a experiência de diversos profissionais de diversas áreas. Então, parabéns por esse projeto, incrível mesmo. E muito obrigado pelo convite aí, por terem lembrado dessa área legislativa, né, Senado, Câmara Federal, e obrigado por terem confiado em mim para falar um pouco sobre isso aqui hoje. A Gabriela fez uma breve apresentação, né, só para complementar, porque acho que faz parte da nossa história. Eu sou mineiro, né, natural de Minas, cresci lá, estudei escola pública. Depois, aos 17 anos, vim morar em Brasília, porque eu queria muito fazer a Universidade de Brasília, onde eu escolhi enfermagem, e estou em Brasília desde sempre, né. A minha carreira de enfermagem é toda completamente aqui em Brasília. E só falando aí dessa questão de final de curso e tudo, né, alguns ainda estão no meio, mas aqueles já estão terminando, e dizer e compartilhar, assim, que é super natural essa ansiedade, né, estou formando agora, o que eu vou fazer da minha vida, né, onde eu vou trabalhar, se eu vou conseguir emprego, e dizer que isso é completamente natural, faz parte do processo, eu passei por isso também, e o tempo voa, parece que foi ontem, mas já tem quase que, acho que eu estou com quase 15 anos de formado, mas eu lembro dessa minha ansiedade. Eu lembro que eu fiquei quase 1 ano sem trabalhar, mas investi muito em estudo, até conseguir meu primeiro emprego, que já foi em concurso, e é uma fase delicada, mas assim, no momento certo, vem aquela oportunidade, acontece aquela oportunidade para vocês, e aí deslancha a carreira de vocês. E que bom, né, a gente sabe dos problemas da enfermagem, tudo que a gente enfrenta, né, às vezes desvalorização e tudo, essa questão toda que todo mundo que é da enfermagem já começa a discutir desde o primeiro semestre. Mas a gente tem muita oportunidade, nós temos diversas áreas, diversas especialidades, cada vez mais forte a questão da residência,
onde a gente vai, tem uma área onde precisa enfermeiro, qualquer cidade, um enfermeiro para atuar, né? Então, é muito amplo, isso é muito bacana, é muito positivo para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Sim, com certeza. E por isso que é tão importante, né, a gente conhecer. Às vezes tem áreas que a gente nem sabe que pode atuar. Teve algumas pessoas que até no formulário mesmo, quando perguntou o que você gostaria de saber sobre enfermagem no Senado, que tinha, tipo, tudo, porque nunca tinha ouvido sobre e tudo mais. Lorena, se você, para de apresentar para mim, que aí eu acho que vai ficar a tela cheia para todo mundo. Tinha esquecido Isso. Obrigada. Bom, então, para a gente começar, você até já contou um pouquinho, né? Mas é meio que de lei aqui nos nossos encontros começar pedindo que você contasse um pouquinho da sua história na enfermagem e o que te motivou a decidir que queria atuar no Senado. Como chegou até aqui? Tá certo. Bom, eu escolhi enfermagem numa época que eu pensei, meu Deus, eu tive que escolher o meu curso com 17 anos, né? Que curso eu queria fazer. E eu não. Tem pessoas que tá iniciando o ensino médio já sabe. Eu decidi realmente muito perto do vestibular. Não tinha certeza, mas eu sabia que eu gostava muito dessa área de biológica e de vida, de cuidar de pessoas, além de outras áreas, mas essa área eu gostava muito, né, que é um resultado na prática, né, o cuidado da saúde, a assistência à saúde, tudo é imediato, né, desde um sorriso de alguém que recebe bem o seu cuidado até, na prática, por exemplo, uma parada cardíaca que a pessoa, enfim, pode ser ressuscitada. Então, isso é muito gratificante, esse resultado imediato que a área de saúde nos proporciona e esse cuidar, gostar de pessoas. Então, isso foi o que mais me motivou na época. E alguns amigos que na época a enfermagem estava bem já bem reconhecida, tinha muito emprego na época, que era início por volta de 2003, 2005, e eu tinha muitos amigos que estavam super bem na enfermagem, isso também me influenciou. E aí escolhi enfermagem em 2000 há muito tempo, vocês devem ser muito novinhos, até com vergonha de falar, escolhi em 2002. Entrei no curso, adorei o curso, não parei em nenhum momento, fiz o curso super bem, e desde sempre estou na enfermagem. Agora, como que eu fui parar no Senado Federal? Aqui em Brasília, as pessoas respiram concurso, Gabriela e todo mundo que está nos ouvindo. Assim, Brasília é uma cidade muito de concurso, de órgãos públicos. Então, assim como eu queria muito fazer o UNB, eu já me formei sabendo que eu queria ir para o concurso público, né? Porque geralmente tem carreiras muito boas, salários até acima da média do que os salários da rede privada. E aí foi naturalmente, só trabalhei praticamente em órgãos públicos, foi passando de um para o outro. E aí, como eu fui me preparando muito, então eu comecei a buscar aqueles concursos de alto padrão. Né? Aqui em Brasília, eu posso citar para vocês Ministério Público, Anvisa. Eu lembro que eu queria, a Anvisa era um dos lugares que eu tinha muito interesse, Câmara, Senado Federal, e aí fui fazendo. E o Senado Federal, assim como mais uns 2 ou 3, é o ápice da carreira pública, não só para enfermeiro, mas para diversas outras profissões. Então, quando eu me deparei com aquele concurso, gosto de trabalhar em serviço público, é muito bacana e tudo, não tive dúvida. Então, prestei isso aí foi já em 2012, né, que é desde 2012 eu estou no Senado, prestei no concurso, graças a Deus passei entre as vagas, bem concorrido, tive que acreditar e ter muita fé e muito estudo para conseguir passar, e deu certo. Aí entrei em 2012, depois de ter passado em vários órgãos, como eu falei aí, né, eu sou aquele famoso concurseiro, né, não sei se vocês conhecem esse termo, que em Brasília tem muito, eu tive, como colocou aí na descrição, 13 aprovações, 7 nomeações, mas aí trabalhar mesmo eu assumi 5 órgãos públicos até chegar no Senado Federal, que foi o último e não pretendo sair de lá, acredito, a não ser que tenha alguma reviravolta aí na minha vida, mas estou super satisfeito lá. Que coisa boa. Realmente, né? Se a gente ficar olhando, sempre tá saindo concurso novo e a gente tem que ficar sempre almejando esses que vão fazendo a gente crescer cada vez mais. E já que, né, como eu disse, para muita gente é uma coisa nova essa questão de enfermagem no Senado e tudo mais,
Você, como a gente já apresentou, você mesmo disse, é analista no Senado. E, então, quais são os possíveis cargos, assim, que o enfermeiro pode exercer dentro do Senado Federal? É só de analista legislativo? Tem mais algum? E quais são as diferenças entre eles? Tá bom. Como que funcionam as carreiras do Senado? Basicamente, hoje há 3 carreiras no Senado: técnico, analista e consultor. Aí, dentro de cada um, no meu caso, que é analista, você tem várias profissões. Você tem, por exemplo, analista legislativo em engenharia, analista legislativo em administração, e por aí vai. E aí tem o analista legislativo em enfermagem, tá? Que é propriamente a área de enfermagem. Então, o meu concurso, né, que eu passei, e mais alguns colegas, nós somos analista legislativo, especialidade de enfermagem, enfermeiro, em resumo, enfermeiro. E aí, o que o enfermeiro... E também tem técnico, tá, pessoal? Tem técnico legislativo, especialidade de enfermagem. Então, a gente tem uma equipe composta tanto por técnicos de enfermagem, quanto por enfermeiros. E aí, falando do enfermeiro, o que o enfermeiro pode fazer lá? Atualmente, nós temos as seguintes áreas de atuação. Primeiro, área assistencial. Nós temos área assistencial exclusivamente em postos de emergência. Tá? Muita gente me pergunta, eu tenho como entrar no Senado e fazer, sei lá, atenção básica, alguma especialidade dentro da enfermagem. A assistencial hoje, para quem quer Senado, é a área de emergência. São 2 postos de pronto atendimento. A gente, inclusive, funciona 24 horas, tá? A qualquer momento a equipe pode ser acionada, até mesmo no final de semana, e é um posto de emergência. Aparece de tudo, desde sinais e sintomas, queixas tranquilas, até um paciente com infarto, um paciente com suspeita de AVC, dentre outras questões, né? Então, assistencial, a gente tem emergência, que é a pergunta que o pessoal mais faz, é onde está a maioria dos profissionais, enfermeiros e técnicos. Além disso, nós temos enfermeiros. Os enfermeiros, às vezes, trabalham na assistencial, mas também estão muito envolvidos em questões administrativas. Qualquer órgão público, hoje em dia, que você entrar, dificilmente você não vai envolver em contratações, que entra aquela parte de administração, quem está no final do curso deve estar fazendo, ou já fez há pouco tempo. Administração, gerenciamento, enfermagem, participar de termo de referência que leva até uma licitação e compra de materiais e medicamentos. Então, a gente tem um tempo e algumas pessoas muito dedicadas a isso, tá? Então, a parte de licitação, administração, gerenciamento de enfermagem. A gente tem muitos cargos também que os enfermeiros ocupam do ponto de vista gerencial, tá? Tanto na área assistencial quanto em outras áreas. Os enfermeiros são muito bem vistos do ponto de vista de gestão, acho que em quase todo lugar, né? Qualquer hospital, qualquer lugar, você sempre tem enfermeiros que se destacam muito na gestão, né? Na chefia, na coordenação, e no Senado não é diferente. A gente é muito bem visto do ponto de vista de capacidade de gestão lá dentro do Senado, os enfermeiros. E, por último, tem uma área que é onde eu estou mais ligado hoje. Eu trabalhei na emergência, mas hoje em dia eu não estou na emergência. É a área de auditoria e plano de saúde, tá? Que é fazer gestão de plano de saúde, que o Senado tem um plano de saúde próprio, que, inclusive, é maravilhoso. Hoje em dia, sou um dos coordenadores do plano de saúde do Senado Federal. Às vezes, eu me envolvo também na parte pericial, perícia de enfermagem, auditoria de contas, essas questões todas. Então, em resumo, eu diria que a gente tem 3 grandes áreas lá. A assistencial na emergência, essa parte administrativa e gerencial, e a parte de gestão dentro do plano de saúde. É onde está concentrada a nossa equipe toda lá. Que nós somos, eu estava até revisando quantos que nós somos atualmente, entre técnicos e enfermeiros, são 19 profissionais na ativa. Sim. Aí, só para ver se ficou claro mesmo, então, a gente, no caso, você entra como analista legislativo, né? E aí, lá dentro, é direcionado para essas áreas, para o assistencial, ou a questão administrativa, ou de auditoria, é isso mesmo? Exatamente. Lembrando que quem vai para o primeiro já entra sabendo que vai para essas áreas, porque é analista legislativo e especialidade de enfermagem. Se a pessoa quiser uma área mais puramente legislativa, existem outros cargos. Aí a pessoa não pode, se ela quiser, por exemplo, tem analista legislativo e processo legislativo. Essa área trabalha diretamente, por exemplo, com processo legislativo de, por exemplo,
criação de projeto de lei e tudo. Esse cargo que eu entrei ocupo não é diretamente isso, tá? Não é a área fim do órgão, né? É uma área de apoio, que é a área de saúde mesmo. Sim, tinha até uma questão que duas pessoas perguntaram justamente sobre isso, se no caso, né, o enfermeiro, que é analista legislativo no Senado, ele atua nessa formação de projetos de lei e tudo, se tem alguma autonomia nesse sentido. Então, não, né, você precisa fazer o processo legislativo. Não atua, a não ser que a carreira lá dentro do Senado, que isso pode acontecer, vai evoluindo de tal maneira que ele, de repente, vai ocupar um cargo nessa área e pode acabar entrando nessa área. Isso não é impossível, isso pode acontecer. No entanto, em regra, não. Ele não vai participar, por exemplo, da criação de um projeto de lei. São essas áreas que eu expliquei, que é a área mais de apoio ao Senado em si, né, que é essa parte de assistência à saúde, cuidar do plano de saúde, essas coisas todas. Assistência à saúde do servidor. Isso. E aí outra questão, né, que tinha também se o enfermeiro ele desempenha uma função assistencial, também se no caso essa função assistencial é aos senadores, se no caso aos funcionários mais do Senado, já que, né, é o enfermeiro do Senado. Seria isso? Para quem que é esse serviço assistencial? O serviço assistencial obviamente, os primeiros, né, são nossos patrões, são os senadores, são os primeiros. Então, a gente atende direto, às vezes a gente tem 2 ambulâncias totalmente equipadas, com equipe completa, né, desde o motorista, médico, técnico de enfermagem, o enfermeiro e outros profissionais também de saúde que a gente tem. Então, a gente está ali em torno para o que eles precisarem de assistência. Então, primeiramente, senadores. Mas, assim, todos os servidores, né, a casa hoje ela conta com entre 5 e 6 mil servidores na ativa, servidores, comissionados, a gente tem empresas terceirizadas, por exemplo, pessoal terceirizado da limpeza, pessoal terceirizado da segurança, todo mundo que está lá no ambiente, o Senado é como se fosse uma cidadezinha, não é só aquele prédio que vocês veem na televisão. Tem vários anexos, assim, que você tem que pegar até van, às vezes, para ir de um anexo para outro. Então, todo mundo que estiver lá naquele ambiente, inclusive um visitante, né? O tanto de visitante que o Senado recebe, às vezes, por exemplo, um prefeito que vem lá do Sul, e tudo, tem esse tipo de visitante lá todo dia. Então, qualquer pessoa que está no ambiente do Senado, inclusive vocês, um dia vocês estiverem lá fazendo uma visitação, alguma coisa, e passarem mal, vocês podem ser atendidos pelas nossas equipes. Mas, em regra, senadores e servidores que estão lá trabalhando. Ok, perfeito. Bom, e então, assim, né, pensando já que agora a gente conhece qual que é a atuação lá dentro, qual que é o perfil profissional para atuar, assim, na área? Como diria a gente que está na graduação, no caso, para identificar essa afinidade, quais seriam as principais características do perfil de quem vai atuar no Senado? Bom, antes da gente entrar na parte bem técnica, só para, como vocês estão entrando no mercado de trabalho, gente, algumas coisas que eu sempre gosto de falar. Tem características que elas são ligadas necessariamente à profissão, e sim a qualquer pessoa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Assim, nunca esqueçam assim, do espírito de trabalho em equipe, da proatividade, da iniciativa, da capacidade de resolver problemas, do espírito coletivo mesmo, independentemente da área que você vá atuar, onde cada um de vocês vai entrar, seja na atenção básica primária, seja no hospital, seja no local público ou privado, não esqueçam desses princípios básicos de trabalho em equipe, que a gente discute muito em gerenciamento. Então, assim, busca-se muito isso no Senado hoje, tá? Esse espírito mesmo de envolvimento e tudo, a gente é muito cobrado para isso, não só na enfermagem, mas com qualquer outro cargo. Eu diria hoje que, como o primeiro local provável de trabalho para todo mundo que entra no Senado é a emergência, ter uma afinidade e querer trabalhar na emergência. Lembrando que uma emergência, obviamente, não dá para comparar com um hospital grande, por exemplo, mas ter um nível de preparo em relação à assistência a urgências e emergências e gostar disso é uma característica também que é bem-vinda. Outra característica muito bem-vinda é estar envolvido em administração e gerenciamento, porque em qualquer lugar que a gente, mesmo na assistência lá, nós somos cobrados quanto a isso. Cobrados mesmo, assim, a gente tem inúmeros processos para fazer gestão,
para fazer fiscalização de processos e contratação de serviços, eu não me lembro de um enfermeiro que não esteja envolvido em alguma coisa dessas. Então, é bacana ter isso em mente também. Não sei se já seria o momento, mas uma coisa interessante é que, provavelmente, o próximo concurso, assim como foi o último, não exige especialização, tá? Então, basta ter, no momento da apresentação dos documentos, no momento da posse, ser enfermeiro, né? Ter o diploma aí de enfermeiro. Eu não fui cobrado quanto a nenhuma especialização. Tem prova de títulos, mas ela é classificatória e não eliminatória. Ok. Bom, então, dito essas características já, me identifico com a área, quero ser enfermeira no Senado Federal. Como que é realizado o processo de seleção e quais são os pré-requisitos? Você já falou aí, né, que é o concurso e que, por exemplo, não precisa de especialidade. O que mais que a gente pode prever para esse caso? Para querer atuar. Então, gente, a maneira de entrar no Senado hoje, por enquanto, é por meio de concurso, né? Nós somos regidos por uma lei que é... Você quer a apresentação, Giovanni? Eu acabei esquecendo. A gente eu já ia te pedir. Essa parte eu achei que foi interessante para quem tiver interesse. É bem legal que eu faça um resumo aí de como entrar no Senado. Enquanto você vai projetando, eu já vou falando um pouquinho. Então, via concurso, né? Que é o concurso, gente... Só um minutinho, só que no caso eu não vou conseguir apresentar aqui, porque eu tô pelo celular por conta de problemas de internet, como já ouvi falado. Aí, claro, você consegue apresentar? Apareceu aí já? Apareceu. Tá. Não tem tela cheia, né? Vamos ver se eu consigo arrumar, peraí. Eu tô vendo bem, não sei se vocês estão vendo. Aí, tá certinho, claro. Aí, como eu tava falando, por concurso, né, não sei se você já tem um conhecimento básico de concurso e tudo, mas, assim, nos dá uma estabilidade, né, a gente não é demitido por qualquer motivo, tem que ser um motivo muito importante, né, para chegar a uma demissão, dá uma tranquilidade muito boa, mas, assim, gente, é bom, cada vez mais o serviço público está mudando, e não achem, por exemplo, que hoje tem muita gente que fala assim, eu vou entrar no serviço público e me encostar, não. A gente trabalha bastante lá e eu gosto disso, ainda bem, porque eu gosto de me sentir produtivo. Então, é um órgão que a gente é concursado, é servidor público e trabalha bastante, somos muito dedicados, estamos inovando o tempo todo. E o meio para entrar é concurso, é prova, né, bem puxado, é muito concorrido. O próximo concurso, sem dúvida nenhuma, será muito concorrido, mas se a gente quer, a gente tem que acreditar, foi isso que eu acreditei lá atrás e deu super certo, e muita gente falou, mas é carta marcada, porque eram quatro vagas e uma para pessoa com deficiência, então eram 5. Muita gente, não vai passar porque essa carta é marcada, mas deu certo, eu consegui passar mesmo sendo essas vagas, e quando a gente quer, a gente tem que acreditar e ir atrás. E aí eu coloquei aqui um resuminho de como que é o concurso, tá? Só volta aí um pouquinho, Gabriele, no anterior. Gente, quem quiser me seguir aí, @prof. Giovanni Rezende, Instagram. Lá eu sou professor do Gran Curso também, que é um cursinho é um grande cursinho para concursos, e aí eu uso lá as redes sociais para divulgar aulas, lives e tudo. Pode passar, por favor. Nós temos, o último concurso, gente, foi em 2012, então a gente tem um déficit muito grande de pessoal lá de enfermagem, né, quase 10 anos já. Então, e já tem um edital previsto, um edital autorizado, já tem gente, inclusive, se preparando, mas ainda está a tempo para quem quer se preparar, com uma vaga de enfermeiro prevista para o próximo concurso, é o que vai sair no edital. Por causa da pandemia, parou os serviços, mas ele não está cancelado. Ele foi só suspensa a organização. E a gente tem expectativa, e a gente está torcendo para até 2022, até o ano que vem, sair esse concurso, que com a previsão de uma vaga, que vai sair no edital. No entanto, nós atualmente temos 5 cargos vagos. Então, a gente tem esperança de que possa chamar além dessa uma vaga, né? De repente chegar até a 5 nomeações, porque a gente tem cargo vago e a gente tem necessidade de enfermeiros. Pode passar o próximo. Aí muita gente me pergunta, e como que é essa prova, né? É uma prova, né, de concurso. Ela tem provas, ela é dividida em prova objetiva. Essa prova objetiva, ela pode ser múltipla escolha ou certo e errado. Provavelmente a próxima vai ser certo e errado. Você vai marcando ao longo da prova certo e errado. E no final dá a sua nota líquida.
Então, a maior pontuação da prova fica aí nessas provas objetivas, tá certo? Que é conhecimento geral de tudo e quanto é área de enfermagem, todas as áreas de assistência primária, hospitalar, emergência, administração, muita coisa do Ministério da Saúde, vai estar tudo aí nessa prova objetiva. Discursiva, assim como no último concurso, o próximo deve ter 2 provas discursivas. Uma costuma ser um tema genérico, que ele pode cobrar qualquer coisa, por exemplo, o impacto da pandemia e tudo, não do ponto de vista de saúde, mas indo até além da saúde, então, ou pode cobrar, por exemplo, até meio ambiente, qualquer coisa nessa redação, que é um tema super genérico. E também nessas provas discursivas, pois são 2, tem uma que é voltada para conhecimento específico, tá? Que vai te cobrar, por exemplo, te dar um caso clínico de, sei lá, uma cirurgia, ou um paciente que você está atendendo no ambulatório, ou uma situação emergencial, e você vai ter que desenvolver uma discursiva respondendo o estudo de caso, o caso clínico. E, por último, a prova de títulos, tá? A prova de títulos, ela só acrescenta a sua nota e não é obrigado. Se você não tiver nada, não precisa apresentar nada, e isso não te tira do concurso. É só mais uns pontinhos que você pode ter lá no final, que pode te ajudar na classificação. Só lembrando que não necessariamente você ter muitos títulos vai te garantir. Você tem que ir super bem na objetiva e na discursiva. E o fato de ter pouco título não te tira também da disputa. Então, a prova é por aí. Pode passar o próximo, por favor. A próxima prova, provavelmente, então, vai ser certo e errado, como eu disse, 200 itens, que é o que está no projeto já em andamento, né, que por enquanto deu uma paradinha, mas que estava em andamento. Que deve cair na próxima prova, tá? Português, tá vendo aí, língua, literatura nacional e redação. Então, é português e redação. Língua estrangeira, inglês ou espanhol. Na que eu fiz, caiu em inglês. Inclusive, era um ponto que eu tive dificuldade, porque a minha formação em inglês não era boa. Raciocínio lógico. Noções de direito constitucional administrativo, sem dúvida alguma cai. Atualidades e conhecimentos específicos, tá? Que aí vem toda a parte de enfermagem. E as 2 questões discursivas, como eu falei, uma redação e uma voltada mais para a enfermagem. Pode passar o próximo. E aquilo que eu coloquei no slide anterior é o que deve ser o próximo concurso. O que eu passei, que foi em 2012, foi desse jeito aqui, ó. Português, conhecimentos gerais, que tinha direito, atualidades, inglês e conhecimentos específicos. Essa foi a prova que eu fiz aí, a parte objetiva, e era de múltipla escolha. Próximo. Além disso, teve uma redação e uma questão discursiva. A minha redação foi um tema genérico, acho que foi grandes cidades e o impacto das grandes cidades, e a discursiva foi sobre cirrose hepática. Pode passar o próximo. Aqui eu até projetei para vocês o que vem na discursiva, que foi um caso de paciente com cirrose, né? Aí ele dá o caso aí típico de cirrose, pediu para listar 7 sintomas e depois colocar diversas ações de enfermagem voltadas 7 sintomas de manifestações clínicas, e depois colocar os cuidados e o plano de cuidados de enfermagem para esse paciente. Foi a prova discursiva. A prova, basicamente, que eu fiz foi isso aí. Pode passar o próximo. Aqui, de repente, não sei se já é o momento, são dicas de estudo. Acho que vai ter uma pergunta. A gente pode falar desse assunto aí daqui a pouco. Então, em resumo, mostrei bastante para vocês de como que é, né, a prova. A gente espera que esse edital saia até 2022, para quem tem interesse. É uma carreira maravilhosa, mudou minha vida, entrar no Senado mudou mesmo. Nunca imaginava ter as oportunidades que eu tive, e se Deus quiser, ainda vou ter. E a prova segue aquele caminho resumido que eu coloquei para vocês. Vocês querem que eu pare de apresentar e depois eu volte, quando for falar dessa parte? Não, pode deixar, Clara. Já só vou complementar aqui a fala do professor e a gente já entra nisso. Pode deixar a apresentação, sim. Professor, isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Que as bancas estão investindo nessa questão de certo ou errado agora para os concursos. E então, só para confirmar, como a gente já tinha visto, basicamente o único pré-requisito é você
tem o bacharelado em enfermagem, né? Essas outras contas, os títulos contam, mas é importante você ir bem na prova, se esforçar muito, dedicação. E como você mesmo disse, né? São poucas vagas, essa está prevista para uma só, no que você fez foram 5, né? E é aquela questão, é uma coisa que é difícil, mas não é impossível, você é a prova viva, porque está aqui conversando com a gente hoje, contando sobre isso. Exatamente. Exatamente. Assim, gente, se alguém quiser ir para essa área, com certeza nas turmas de vocês, alguém vai querer ir para o serviço público. Assim, não fiquem com medo de concorrência, né? A concorrência, às vezes, ela chega a mais de 1.000 por vaga, mas, assim, estatisticamente, a gente considera que de toda a concorrência que você tem lá, que está estudando sério mesmo, levando a sério, se dedicando, é em torno de 10 a 15% dos candidatos. Isso não sou eu só que estou dizendo, não. Isso é o comportamento de quem estuda essa área e tenta entender o comportamento de quem faz concurso. Então, se você se dedicar, você vai estar concorrendo não com aquele número todo, porque tem gente que não vai nem olhar para o estudo, não vai nem olhar o que vai cobrar na prova. Essa pessoa, provavelmente, muito difícil ele vai passar, porque não é do nada, você tem que estudar, se dedicar bastante. Então, acreditem nessa, que você pode passar, que você pode ser aquele que vai conquistar aquela vaga, mesmo quando são poucas vagas. Isso mesmo. E aí, então, né, uma das questões que o pessoal mandou era justamente isso, sobre como foi o seu processo de estudo para aprovação. E a gente também pede, né, como que se prepara para a prova, assim, sobre planos de estudo, materiais disponíveis, se recomenda algum curso preparatório. A gente mesmo sabe, né, que você faz parte da equipe do Gran Concursos, né, do Gran Cursos. E, inclusive, é de onde eu encontrei você, que eu já vou aproveitar para puxar sardinha para o pessoal, que realmente é um ótimo lugar para quem quiser. Tem muitas aulas gratuitas, aulas online, que não somente ajudam a gente para essa questão de concursos, mas tem me ajudado muito para graduação. Então, pode contar a sua parte aí, mas eu já deixo a minha indicação aqui do Gran Curso. Olha, Gabriel, eu sou suspeito para falar, né, que eu sou da equipe, mas assim, eu posso te garantir que é um padrão altíssimo de preparo, você tem diversas opções. A gente, para quem, de repente, não quer contratar o pacote, fique até de olho nas nossas redes sociais, dos professores, quem quiser seguir no Instagram, tem o perfil do Gran Saúde, que é voltado para a gente, tá? E o maior volume lá é enfermagem, tá? Então, o movimento lá sempre vai ser muito voltado para a enfermagem. E tem também o perfil nas redes sociais, o Grande, que é o Gran Curso Online, que tem quase 2 milhões de seguidores já. Então, é um cursinho muito bom. E eu falo com propriedade como aluno também, não só como professor, porque eu fiz várias matérias quando eu me preparava para concurso no Gran Cursos. Tá? Fiz várias matérias, me preparei bastante nele também, então ele me ajudou a conquistar essas aprovações até chegar ao Senado. Bom, indo então assim para como que é o preparo, eu acho que aí bate bem nesse slide aí que a gente já está, que são dicas de estudo. Antes de, aquilo que eu falo, né, antes de você, depende muito de ação, obviamente, né, nada cai do céu. Mas, assim, antes disso, busque autoconhecimento, busque entender o que vocês querem. Eu sei que é difícil, até hoje eu tenho vários dilemas, né? Se eu estou na melhor área, se eu não deveria ter ido para outro lugar, isso nos acompanha a vida inteira. Mas o máximo que vocês conseguirem identificar qual que é a sua melhor afinidade, o que você deseja, o que vai te satisfazer melhor no seu dia a dia do trabalho, qual o tipo de paciente e de atenção que vocês têm maior preferência, isso tudo faz com que você vá direcionando a sua escolha. E a partir disso aí, gente, você tem propósito, você tem motivo, e mais do que motivo, a palavra motivação, né, para correr atrás. Então, isso ajuda muito, né, do ponto de vista de entender e saber até onde você quer chegar e acreditar nisso, tá? E eu uso muito a palavra fé mesmo, independente do credo, independente de qual é a fé de vocês, mas tenham fé, ou acreditem na história de vocês, nas dificuldades que vocês vivem, com certeza, cada um aqui, para chegar até onde está chegando, até o final da formação, todo mundo tem problema, ninguém costuma ter uma história que foi tão fácil assim, então acreditem nessas coisas e usem isso como trampolim para conquistar os seus sonhos, para conquistar aquilo que vocês realmente desejam. Então, dica de estudo, eu começo por isso. Segundo, persistência, constância e foco. Por que eu falo isso? Muita gente começa a tirar para tudo quanto é lado,
todo dia começa um projeto, não termina, o povo fala, é cheio de iniciativa, mas não tem acabativa nenhuma. Então, assim, aquilo que vocês desejam, façam um plano e tenham persistência naquilo. Por exemplo, passar em concurso geralmente não se passa rápido nem de primeira. Então, você tem que acreditar. E muitas vezes você vai cair muito no decorrer do caminho. E foi assim comigo. E se eu não tivesse, literalmente, se eu não tivesse levantado das vezes que eu caí, né, das vezes que eu não deu certo, de repente eu poderia ter parado, me frustrado e não conseguido mais nada. Então, você vai mantendo esse ritmo, essa constância, esse foco, porque a gente não pode desistir no meio do caminho, no meio das dificuldades. Não só em concurso, como qualquer coisa que a gente vai buscar na vida. Né? Se eu quero muito um mestrado, ele vai ser difícil, provavelmente. Vai ser difícil. Se eu me deparar com dificuldades e desistir, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, é muito importante isso. E aí, essa é a parte mais, assim, para ajustar a nossa cabeça. Depois disso, ação, gente. Aí tem que planejar, tem que estudar bastante. É praticamente assim, antes de sair um edital, não precisa estudar, por exemplo, tantas horas. Às vezes, antes de sair o edital, mantendo umas 4 horas diárias, né, depois que já formou. Na graduação ainda é difícil de estudar isso tudo para concurso, que estão estudando para provas, para o estágio, para tudo. Depois que sai o edital, por exemplo, você tem que estudar pelo menos umas 6 horas por dia. Tá? Quando o edital foi publicado, geralmente é 90 dias antes da prova. Pelo menos 6 horas líquidas por dia, que é o ideal aí, essas 6 horas. Então, tem que ter o planejamento dessa carga horária, tem que passar por todas as disciplinas do edital, viu lá que não é só enfermagem, tem direito na prova. Então, você tem que fazer uma grade horária de modo que você estude todas aquelas matérias, né? Não pode estudar muito só uma e deixar a outra, porque sempre eu gosto mais de uma matéria, mas eu tenho que ir para aquelas que eu gosto menos também, porque eu posso ser reprovado naquela que eu gosto menos. Conhecer o edital. Então, se você decidiu fazer um concurso, seja de uma prefeitura, seja de uma secretaria de saúde, de estado, seja do nível federal, que é o caso do meu, quando publicar o edital, gente, entenda o edital para saber o que vai ser cobrado. Eu já vi gente, por exemplo, vou fazer o concurso tal e não olhou direito que tipo de disciplina que caía no edital, que pode mudar de um para outro, né? Não é igual em todos. Então, conheça o edital, tá? Saiba quais as matérias que vocês vão ter que estudar e, se possível, contem também, principalmente para quem ainda tem pouco contato, contem com cursinhos especializados nessa área, tá? Para ajudar vocês a direcionarem nos estudos. E aí, faça uma grade de estudos. Estudar para concurso é um mundo. Então, assim, dificilmente você vai estuda, e fixa logo. É muito conteúdo. Não é igual estudar para uma prova que vocês têm a prova semana que vem, você vai lá, faz ela e, ok, passou. Não, o concurso você vai estudando, aí chega um dia que você tem que saber tudo junto. Então, você tem que ter método de revisão. Né? Tem que criar um caderno de revisão, tem gente que estuda mais sublinhando, ou com marca-texto, diversos modos de revisão. Por quê? A gente não memoriza tudo, então você tem que ficar voltando nos conteúdos. E quando você vai voltar no conteúdo, você não consegue ler tudo de novo. Você tem que criar um método para destacar aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais chance de cair na prova. Então, método de revisão. Outra dica que eu dou muito é que para fazer concurso não basta ficar só lendo, que é importantíssimo. Você tem que também fazer provas, fazer simulados, né, para testar como que você consegue desenvolver as questões. Então, você, nessa grade de estudos, tem que estudar a teoria e resolver muita questão. Resolver questão até não aguentar mais. Principalmente se você já tem se você já sabe qual é a banca que vai fazer a prova, tente buscar, inclusive, as provas por exemplo, de enfermeiro que aquela banca faz. Porque quando você busca a prova que a banca que vai fazer a prova vai fazer a sua, você começa a entender um pouquinho como pensa as pessoas que elaboram aquela prova. Consegui explicar essa parte? Então, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, é muito comum a banca Sebrasp, FGV, FCC, dentre várias outras. Então, se o concurso, por exemplo, vai ser Sebrasp ou vai ser FGV, tente pegar as provas daquela banca, porque você treina muito elas e começa a pensar um pouco o jeito que ele gosta de cobrar. E por último, gente, estudar para concurso exige muita renúncia, é difícil, a gente fica até meio deprimido, tudo, mas tem que tentar cuidar da mente e do corpo. Aí eu coloco descanso, alimentação, atividade física,
Eu lembro que eu tentava fazer atividade física 3 vezes por semana, porque mantém tanto a saúde física como ajuda na questão mental também. E, por último, ainda falo da individualidade. Não é receita de bolo, isso aqui eu dou dicas, mas cada um tem que encontrar o seu caminho, o seu jeito de estudar. Tem gente, por exemplo, que funciona muito de manhã. Eu tenho certeza que tem gente aqui que funciona muito de manhã a partir das 6, 7 horas. Tem gente que não funciona muito de manhã, ele funciona muito mais tarde e noite. Tem mais facilidade de estudar à noite. Eu faço parte desse grupo. Né? Se deixar, quando eu estou empolgado, eu estudo até mais tarde tudo, e de manhã eu sou mais lento. Então, só um exemplo que a gente tem que saber, que é tentar encontrar a nossa individualidade e o nosso jeito para fazer com que você tenha o maior rendimento. Tá? Então, de maneira resumida, resumidíssima, são as dicas que eu coloco para vocês, para quem quer seguir o caminho de fazer prova, fazer residência, né? Residência é muito parecido com... tem muita coisa similar, né, com a prova de concurso, e é isso aí. São dicas aí bem importantes, são dicas que eu segui bastante. Cada coisa que eu falei aí, eu sou a prova viva de que eu fiz isso para conseguir as aprovações. Excelente. É nesse momento, né, a gente ficou olhando todas essas questões sobre, né, precisar estudar e ao mesmo tempo descansar, ter uma alimentação, atividade física, que é aquele próprio meme que a gente fica desejando que o dia tivesse umas 36 horas, pelo menos, para a gente conseguir fazer tudo isso, mas é ter persistência e foco que dá certo. Mas é até bom você falar isso aí, Gabriela, porque assim, às vezes eu fico falando aqui, fica parecendo que foi tudo lindo e maravilhoso, que eu consegui seguir isso aí sempre. Não conseguia, gente. Tem dia que não dá, né? Você pode ter um problema que às vezes fica muito, que atrapalha tudo, sei lá, um problema de relacionamento, um problema na família, ou você fica doente, ou, não sei, de vez em quando eu tenho insônia. Aquele dia que eu tive insônia, que eu não dormi, foi péssima a noite, obviamente eu não vou conseguir render tão bem, vou tentar no que for possível, mas assim, eu estou dizendo isso para quem for, porque quem vai se dedicar muito, se cobra muito. Então, e isso eu estou falando para quem se dedica muito, tá? Não é para a pessoa tá bom, não vou me dedicar tanto. Quem vai se dedicar muito para esse tipo de coisa, se perdoe também, tá? Se dê o próprio colo, porque tem dia que não dá mesmo, é exaustão. Vocês vêm aqui de preparação de vestibular, vocês sabem como deve ter sido a rotina na época do vestibular, e às vezes a gente tem que se perdoar também, que a gente não consegue, nós não somos máquinas, né? Nós somos pessoas. Inclusive, isso é muito importante, esse conceito, para quem é profissional de saúde. Sim. Aproveitando, né, agora também para puxar um pouquinho de sardinha para o próprio PET de enfermagem, porque foi ressaltado nessa questão de usar o método de revisão e também a importância de se fazer sempre questões de simulado e resolver provas antigas, né? Então, aproveitando também para o pessoal, caso alguém não conheça, a gente no PET Enfermagem, a gente tem um projeto também de simulados e de provas para concurso, residência, então quem quiser pode dar uma olhada lá no nosso Instagram, que tem tudo certinho sobre como saber onde a gente libera as provas e tudo mais, que já é meio que uma coisa assim, em conjunto, né? Esse daqui, o projeto, a gente acaba tentando se direcionar para onde quer ir, e aí através do projeto de simulados vocês conseguem estar aí se preparando também. E aí, bom, a gente conseguiu ver aqui qual que é o parâmetro, né? Para você poder tentar estudar e tudo mais, vamos conseguir passar no concurso. Passei no concurso, sou agora enfermeira no Senado Federal. Então, um pouquinho mais já sobre essa questão. Se você consegue contar para a gente, então, qual que é a média salarial para o profissional de enfermagem que trabalha no Senado, tanto como o técnico, né, quanto como analista legislativo. Qual que é a expectativa de salário? A carreira é maravilhosa. Então, assim, todo mundo que entra no Senado já tem uma carreira que todo ano você vai progredindo nessa carreira até chegar no topo da carreira. Então, isso é extremamente definido, tá? Inclusive, se você, hoje em dia, é tudo na transparência, né? Portal da transparência, você consegue entrar lá por quadro de servidores ou tabela de remuneração do Senado Federal, vocês encontram isso em 2 minutos. Tudo no portal da transparência. O salário inicial hoje, para técnico de enfermagem bruto, tá? Vou falar o valor bruto, porque ele tem desconto no imposto de renda. É de cerca de R$19.400, 19.400 para técnico, e para enfermeiro, o salário inicial bruto, 25 mil e alguma coisa, tá? Inicial.
E aí, todo ano, você vai subindo, né, um pouquinho, até chegar no topo da carreira. Isso é o salário bruto, então tem desconto no imposto de renda, e além disso, aí vem, acho que tinha uma pergunta, não sei se você vai tocar nisso, mas eu vou adiantar, se for tocar. E ainda outras vantagens, que a gente pode ocupar cargos de coordenação, de chefia, que tem bastante, e os enfermeiros são muito bem vistos do ponto de vista de gestão, então a maioria dos enfermeiros hoje, além de ter essa carreira, ainda ocupa um cargo que lhe dá também mais um pouco de salário, que não é fixo, porque é de acordo com o cargo, né, com a função de chefia ou coordenação que vai ocupar. Além disso, um grande benefício é o plano de saúde, depois do salário, é o melhor benefício, que dá acesso a qualquer hospital, né? Os hospitais, por exemplo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, lá de São Paulo, e diversos outros hospitais, todos esses hospitais estão no nosso plano de saúde e a gente tem acesso. A gente paga por isso, tem mensalidade, tá, gente? Não é de graça o plano, não. Só que não é caro como se fosse contratar um plano de saúde privado, né? Porque o Senado entra com uma parte e a gente paga uma parte. A Jasmine está perguntando como é a escala no Senado e a carga horária. Ótima pergunta. Carga horária. Se você não ocupa a função de chefia ou de coordenação, a carga horária hoje é de 35 horas semanais, tá bom? 35. Se, no meu caso, que eu estou numa coordenação, eu tenho que fazer 40 horas semanais, tá? Então, 35 ou 40 horas semanais. A carga horária, principalmente quem está de plantão, ela pode variar de 6 a 12 horas, geralmente. Só que ela é um pouco flexível, pode ajustar conforme a necessidade também. Mas muitas pessoas fazem 6 ou 12 horas por dia. E aí, durante a semana, você tem que somar as 35 horas. Lembrando que você pode trabalhar qualquer dia da semana, inclusive final de semana. Então, carga horária, acho que respondi. É isso aí. Ótimo. Muito obrigada pela pergunta, Jasmine. E aí, os benefícios, né? A gente já conversou, então, tem essa questão do plano de saúde, ou esses outros cargos que podem ser ocupados, tem a progressão de carreira, né? Quando chegar ao teto, é quanto, mais ou menos? Eu não sei de cor agora, mas, por exemplo, de enfermeiro está começando com 25 mil, deve terminar em... Eu não sei de cor, é 30 e alguma coisa hoje. Deve ser 35. Eu não lembro de cor. Bem vantajoso. Tanto inicial quanto final. Eu estou falando porque, assim, eu poderia até dar a volta e não falar o salário tudo, mas está tudo no portal da transparência. Vocês entram aí Então, assim, qualquer cidadão pode saber dos valores, não tem nenhum problema. E agora, quanto ao salário, gente, é o que eu falo. Eu tenho... Não tem como dizer, é um salário maravilhoso, né? E, além de tudo, eu gosto de trabalhar lá, então é muito bacana. Mas, assim, eu lembro quando é bom para quem está fazendo enfermagem, vai formar, falar esse tipo de coisa. Quando eu fui fazer enfermagem, minha família me criticou muito, porque eu gostava muito de estudar, eu era muito estudioso, não sei o que e tal, e achavam que eu ia... Enfim, que eu estava escolhendo a profissão que não ia me dar muito retorno, falando em palavras simples. E aí... Você acabou ouvindo isso mesmo. Eu tenho certeza que muita gente aqui já ouviu isso, eu acredito. Não é a melhor profissão, não sei o quê. É aí que eu falo, gente, tudo que a gente vai fazer, faça com dedicação, tenta ser o melhor profissional possível, né, dê o seu melhor e tudo. Hoje em dia, muita gente que falou isso, assim, não tem nem que explicar mais, graças a Deus tive essa carreira e tudo, estou satisfeito, tenho uma carreira maravilhosa e pronto, tá? E foi por acreditar, por achar que mesmo sendo, de repente, uma profissão que tradicionalmente não pode ter os melhores salários, mas deu certo e tem oportunidade, sim, em ótimos lugares para você trabalhar bem e ter uma remuneração muito bacana. E a gente tem vários outros órgãos que às vezes não é esse salário, que são carreiras ótimas, no judiciário. A Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal é muito boa, tem uma carreira muito boa, onde está a maior parte dos enfermeiros que trabalham aqui em Brasília, e por aí vai. Ok. Bom, professor Giovanni, se você puder compartilhar, né, claro, com a gente um pouquinho, assim, da sua atuação nesses anos, se teve alguma experiência, assim, marcante na profissão. A gente sempre faz essa pergunta também, algum momento que foi marcante, tanto pode ser tanto no sentido bom, no sentido ruim também, alguma dificuldade enfrentada.
Ainda mais que você já está, né, há quase 10 anos aí no Senado. Uhum. Gente, o dia da posse, né? Eu parecia que estava explodindo, aí eu trouxe minha mãe chorava junto, não sei o quê, acho que para começar, que foi em 2012, nunca vou esquecer desse dia, foi 23 de agosto de 2012, a posse. Então, um momento muitíssimo feliz. Um momento que eu nunca esqueço também foi um paciente de infarto que a gente recebeu e que ele faleceu, ele recebeu com aquele quadro típico de infarto, sudorese, supra de ST e tudo, e eu estava nesse dia no plantão, a gente colocou ele na ambulância, porque a gente não tem hospital, a gente faz pronto atendimento, consegue estabilizar, mas tem que, por exemplo, tem que levar para um hospital. E aí esse paciente morreu na hora que a gente entrou no hospital, seria um ruim, eu nunca esqueci disso. E hoje em dia, gente, eu gosto muito de gestão, muito, né, e os enfermeiros têm várias oportunidades de gestão. A minha grande satisfação hoje é poder que a gente reconstruiu o plano de saúde do Senado, que ele estava meio que acabando e tudo, e eu fiz parte disso. Então, não é um momento único, né, uma coisa que foi ao longo aí dos últimos 2, 3 anos, e é uma das coisas que mais me dá motivação e alegria hoje, que é retomar o plano de saúde do Senado Federal. Muito bacana. Bom, e como, né, a gente mesmo, através dessa conversa, já percebeu, né, que a enfermagem dentro do Senado é muito bem valorizada, tanto em questão profissionalmente, da equipe mesmo, quanto da questão salarial, que é bem vantajosa comparado a outros setores em que a enfermagem geralmente trabalha. Então, já que a gente está falando do Senado e de valorização da enfermagem, surgiram algumas dúvidas em relação a alguma coisa que vem sendo muito discutida e pautada atualmente, que é referente ao projeto de lei, que é a PL 2564 de 2020, né, que fixa aí para a gente o piso salarial da enfermagem, estava na expectativa, né, dos 7 mil reais, e aí que altera aquela lei anterior que a gente tem. E então, eu trouxe alguma das questões que surgiram do pessoal. E aí, fica aí à vontade, caso você estiver na sua alçada de responder ou não, se alguém mais quiser falar sobre isso. E a primeira delas é sobre qual etapa no processo nós estamos para sua aprovação e o que falta para esse projeto de lei ser efetivado. A gente teve algumas novidades, né, essa semana, então como que está essa situação? Bom, aí tem uma polêmica nesse projeto, então, PL 2564. Bom, onde que ele está? Vamos relembrar, né? Um projeto de lei, ou ele começa a ser tramitado no Senado, ou ele começa a ser tramitado na Câmara. Esse projeto que a gente está discutindo atualmente, do piso salarial e das 30 horas de enfermagem, ele teve iniciativa no Senado, ele teve início no Senado, tá? Inclusive, o senador que nos apoia muito é o senador Fabiano Contarato, tá? Que é quem comprou inicialmente essa briga para ele e fez o projeto. Né? Esse projeto fala do piso salarial para técnico, auxiliar e enfermeiro, e também das 30 horas semanais. Tá? Ele já está num ponto em que ele pode ir para plenário ser votado a qualquer momento. Já tem pedidos de urgência para ele ser votado no plenário. O que significa? Eles já discutiram, ele é constitucional, comissões já avaliaram esse projeto, está tudo certo. Ele pode ir são 81 senadores, ele já pode ir lá para a bancada dos 81 senadores e ser votado, né? Se aprovado, tá? Ele, por maioria, ele vai para a Câmara ainda, porque ele ainda não passou na Câmara. Então, ele está na primeira etapa, tá certo? Se aprovado, que ele vai para a Câmara. Se a Câmara aprovar do jeito que foi do Senado, aí vai para a sanção presidencial, certo? Esse é o trâmite. E o presidente também pode, por exemplo, ir lá e vetar alguma coisa. Então, esse é o caminho, de maneira resumida. Senado, Câmara, presidente. E ele ainda está no Senado. Na polêmica toda que a gente está vendo aí, quem está acompanhando redes sociais consegue ver muita coisa todo dia. E aí, gente, está uma negociação absurda. Por quê? De um lado, você tem, obviamente, a categoria de enfermagem toda, o sindicato, o conselho, querendo que passe o quanto antes, de acordo com o que foi colocado, né? Esse é o objetivo. Do outro lado, você tem o que a gente fala lobby, né? Uma negociação gigantesca para que esse projeto seja enterrado
literalmente enterrado. De onde que vem? Donos das instituições privadas, principalmente de hospitais, porque vai ter um impacto imediato na folha de pagamento deles. Diversos gestores públicos, inclusive prefeitos, porque eles falam que não vão conseguir ter receita para pagar esse salário nas prefeituras, né? Porque a gente sabe que tem prefeitura que paga 1.500 para enfermeiro. Eu acho que tem 1.500, 2.000. E aí o piso para enfermeiro está 7.000, né? 7.000 e pouco. Então, é uma briga de leão, de cachorro grande, com impacto imenso. Teve uma reunião essa semana que alguns representantes foram, alguns senadores estão tentando diminuir esse piso. Aí eu vi que o COFEN se pronunciou ontem, dizendo que aceitaria, mas enfim, é isso. Eles criaram uma comissão essa semana, envolvendo inclusive representações sindicais e federações de enfermagem, para discutir ainda mais isso tudo, e aí, a qualquer momento, ser votado pelo plenário. O fato tem muita gente querendo que ele seja enterrado e que isso não aconteça, e vai ter que ter muita luta para passar essas 3 etapas aí que eu falei, Senado, Câmara e Presidência da República. E, enfim, eu acho que sobre o que está sendo pautado, eu acho que é super merecido as 30 horas, né? A gente tem vários profissionais de saúde que já possuem 30 horas, como fisioterapeutas e tudo, que bom que eles possuem, mas como que os outros possuem e a enfermagem não possui? É inadmissível, né? A enfermagem, sem dúvida alguma, é a que mais se expõe à insalubridade, ao desgaste físico, psicológico, exposição aos riscos biológicos, químicos. Todo mundo aí que já está na assistência, fazendo estágio, internato, residência, sabe muito bem o que é isso. Então, assim, é inadmissível. É porque o impacto é muito grande em qualquer instituição, porque a enfermagem é o maior corpo de saúde em qualquer lugar, né? Então, a questão é capitalista mesmo, é financeira, é duro. Mas, força aí, tomara que isso consiga passar. Eu fico na torcida mesmo. Sim, com certeza, é um projeto muito importante, né, para a gente conseguir resolver essa questão de locais que ainda insistem, né, em pagar aí esses salários sub-humanos, digamos, né, mais inferiores, e que, infelizmente, a gente acaba se submetendo porque é as opções que tem muitas vezes no momento. E também outra questão que surgiu é se, no caso, acho que provavelmente não, né? Você mesmo já disse que é uma briga aí de cachorro grande, mas se a enfermagem, se o enfermeiro no Senado, ele possui algum poder legislativo, institucional, de decisão quanto ao segmento do PL. Não tem não. Não, quem dera, né? Quem dera. Se pudesse, gente, eu tava lá já, vamos votar isso logo, vamos aprovar. Não. E pra vocês terem ideia, isso está na mão do presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco. Está na mão dele. A reunião que teve essa semana, que foram os representantes de enfermagem e tudo, foi com ele. Então, assim, não tem nenhuma relação do fato de ser enfermeiro do Senado e poder ter algum nível de decisão, influência e deliberação, não. O que pode ter de repente, eu, Giovanni, enfermeiro, vai que de repente eu também fizesse parte de um sindicato. Aí, de repente, é mais fácil assim, representando o sindicato, não o fato de ser do Senado, entendeu a diferença? Né? Você pode ser do Senado e ser envolvido também numa instituição que defende direitos dos trabalhadores. Aí, de repente, eu estaria lá nessa discussão de maneira mais próxima. Mas, assim, hoje, enquanto enfermeiro do Senado, assim, eu posso ir, tem manifestações, né, você pode participar, é direito, né, participar de manifestações, está tendo algumas manifestações aqui em Brasília, volta e meia tem alguma reunião para discutir, pode estar dentro disso, mas não é uma ligação direta no poder de decisão ou influência, não. Ok. A próxima questão era justamente entrando aí nesses fatores, que é como que a enfermagem está atuando em relação a essa PL, se existem, né, mobilizações, né, tem essas manifestações, o próprio sindicato, como você já disse, e como que nós, acadêmicos de enfermagem, a gente pode cooperar e contribuir, mesmo sendo os peixinhos pequenininhos, né, se existe aí alguma atuação nossa. Eu acho que hoje em dia não tem como não falar de rede social, né? Fiquem de olho nas redes sociais, eu gosto sigam as representações de enfermagem, conselhos, sindicatos, pessoas influentes da área, para vocês até verem como é que está sendo o movimento.
tem várias hashtags nas redes sociais, às vezes a pessoa está longe, mas de repente aquela hashtag surte algum efeito, vai parar no senador e tudo. Até isso hoje em dia é válido, é muito válido nas redes sociais. A hashtag PL e o número 2564 2020 é muito utilizada, eu mesmo várias vezes já postei usando ela. Mobilizações, várias pessoas do Brasil inteiro têm vindo aqui, as mobilizações são marcadas na esplanada, com carro de som na frente, então qualquer pessoa, se tiver condição, pode vir e pode participar nesses eventos, nessas mobilizações, que costumam ocorrer fora do Congresso Nacional, lá na frente. É importante também que a gente vá criando um espírito de categoria profissional, então se vocês puderem ser sindicalizados, né, quando formarem, tudo, para ter... Não precisa necessariamente que vocês sejam uma pessoa lá de dentro do sindicato, mas, assim, dá força ao sindicato, que é quem representa a nossa categoria, né? Do mesmo modo, saber como é que os conselhos estão se comportando, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, e, no máximo possível, ir se envolvendo nisso. Não estou dizendo que você tem que virar uma pessoa lá de dentro, né? Estou dizendo que você pode acompanhar, de repente participar de alguma mobilização, de alguma manifestação em algum momento. Toda vez que está em consulta pública, eu acho que ainda estava aberto, no site do Senado, você conseguia, não sei se alguém fez isso aqui, você conseguia entrar lá e votar a favor do projeto. Eu mesmo entrei e votei lá, já tinha acho que 1 milhão isso é mobilização também, e por aí vai. Eu acho que falta um pouco de articulação, Gabriel. Eu acho que, assim, eu não vejo muita união, por exemplo, do sindicato com os conselhos. Às vezes eu vejo um pouco de ego, né, cada um querendo mostrar que pode mais, ou tendo uma influência, meio que não se une. Eu acho a articulação um pouco ruim, não acho tão boa, porque tem que ser uma articulação muito forte. Mas, enfim, tem alguns lá tentando, dando a cara a tapa para tentar alguma coisa. Sim, então, realmente, né, tá envolvido, assim, no sentido de conhecimento mesmo, né, entender como são esses trâmites, como que funciona, para poder estar aí a parte de como está correndo essa situação. Eu ia fazer a última pergunta, acho que surgiu uma outra pergunta da Jasmine, vamos aproveitar para fazer já. Professor, você usava os manuais do Ministério da Saúde para preparar para a prova do Senado? Alguns manuais são enormes. Não tenho feeling de saber filtrar. Obrigada. Jasmine, excelente pergunta, e é até bom você falar disso. Eu usei muito manual, gente. É muito importante vocês... Vou citar aqui diversos manuais que já... o último manual de diabetes do Ministério da Saúde, de 2013, é meio velhinho, mas ele ainda cai muito em prova. Hipertensão, nossa, são muitos manuais, doenças respiratórias, hanseníase, manual... Os cadernos da atenção básica, né, também são... Cadernos da atenção básica todos, o manual de tuberculose de 2019, que é o mais novo, e por aí vai. Isso tem que ser estudo obrigatório para quem faz concurso, e também para quem vai para assistência, que é importantíssimo para várias áreas, dependendo de onde vocês vão para assistência, esse tipo de conhecimento. Então, eu estudei muito, sim. Filtrar, gente, geralmente eu estudava tudo. Eu pegava o manual e aí ia fazendo resumo, sublinhando aquilo que eu achava mais importante. Esses manuais, em regra, eu estudava eles do início ao fim e destacava aquilo que era mais importante. E aí você vai lendo aos poucos, às vezes é longo, só não parar que uma hora você vai conseguindo ler todos. E o interessante disso é que ele é todo material de graça, né, gente? Você entra aí no Google, esses materiais estão todos disponíveis, de alto padrão, alta qualidade, e cai muito em prova. Aproveitando nessa pergunta, eu estudava, é bom também vocês, aos poucos, irem adquirindo bons livros. Hoje em dia, inclusive, muito e-book, né? Você nem precisa comprar o físico. Por exemplo, não sei se vocês usaram muito, eu estudei muito, tenho aqui físico, digital, que é o Tratado Brunner Sociedade para Clínica Médica Cirúrgica. Inclusive, ele está aqui debaixo do meu computador. Eu estudei muito, assim, ele é grande, não sei o quê, mas, assim, como eu estudei, me ajudou muito. Dentre outros materiais. Deixa eu ver outra pergunta agora da Camille. O enfermeiro dentro do Senado, nesses cargos de gestão e afins, conseguem ou tem espaço para atuar dentro das mudanças e melhorias do nosso sistema público de saúde atual ou não? Olha, respondendo diretamente essa pergunta, não, tá? Porque, como eu estava falando, por exemplo, você pode ter um projeto de lei que tenha alguma coisa envolvendo saúde pública, mas dificilmente os enfermeiros que estão trabalhando nessa área vão estar lá
participando do texto do projeto de lei. Então, indiretamente, sim, porque a gente participa de uma instituição que qualquer coisa que a gente faz lá dentro em prol, né, da sustentação da democracia, da representatividade dos senadores, de tudo. Mas diretamente, exatamente como a Camille respondeu, não. Tem até um cargo de consultor de saúde, que é uma outra carreira, tá? Existe um cargo lá dentro de consultor de saúde, que de repente pode ter uma influência um pouco maior na elaboração de um projeto. Eu diria que seria o mais próximo disso. Inclusive, a gente pode fazer também, eu posso fazer se quiser, concorrer a esse cargo, chama consultor de saúde. Jasmine, eu usava mais livros na sua preparação. Eu mesclava tudo, Jasmine, tanto livros, que eu acabei de citar, por exemplo, para mim, a Bíblia da Enfermagem, que é Bruna, e também os cadernos de atenção básica. Então, assim, mescla tudo. E, como eu falei, é muito importante conhecer o edital que você vai fazer a prova, porque tem edital que você olha para ele e você sabe que ele está direcionando mais para atenção básica, para os cadernos do Ministério da Saúde. Tem edital, parece que ele pende mais para a clínica cirúrgica, para uma questão mais assistencial hospitalar, e aí você pende mais para livros mais teóricos pesados. Então, mas de maneira geral eu mesclei muito, tá? Usava tanto manuais, cadernos de atenção básica, quanto livros aí consolidados da nossa bibliografia de enfermagem. Ok. Bom, quem quiser, pessoal, pode mandar mais perguntas aí no chat, mas para finalizar as minhas perguntas, no caso, professor, o que você diria para quem sonha, então, em seguir essa área, ou está buscando nessa vida de concursos, seja nessa, seja no Senado? Gente, eu diria que se você decidiu, né, buscar essa área, acredite nisso, né, tenha fé no seu próprio potencial e corra atrás desse objetivo com bastante determinação e ação, né? É muito importante decidir, querer, mas sem ação você não chega lá. E junto com essa ação, com esse planejamento, com esse estudo, tenham bastante persistência, porque o que mais pode acontecer é no meio do caminho a gente querer desistir. E aí faz toda a diferença. Então, tenham persistência. Então, eu diria, acreditem, ação e persistência. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, quer deixar alguma dúvida? Se quiserem abrir o microfone também. Enquanto isso, eu queria pedir para a Lorena, se você quiser, pode mandar já aqui o formulário de credenciamento, para quem quiser deixar aí para receber o formulário depois, ou para receber o certificado depois, e contribuir com a gente também na escolha do nosso próximo encontro, do Me Formei Agora. E enquanto isso, caso não surjam mais nenhuma dúvida, né? Eu queria que quem puder também abrir a câmera para a gente tirar uma foto, para a gente registrar esse momento, né? E mais uma vez agradecer para o professor Giovanni, enquanto o pessoal aqui abre as câmeras, tenta tirar um pouquinho de timidez, se alguém for abrir. Agradecer mais uma vez a você por ter estado aqui conosco essa noite, por ter participado, ter aceito o convite. É uma honra, assim, até mesmo pessoal, para mim, que sempre assisto as aulas do Gran Curso, suas aulas, principalmente com a professora, com a enfermeira Elisa também, eu amo as aulas de vocês, então é um grande prazer para mim estar podendo compartilhar aqui esse bate-papo com você. E foi muito bom a gente conhecer um pouquinho mais, né? E estar se empoderando cada vez mais das possibilidades que existem aí dentro da nossa profissão. Como você mesmo disse, né? Muitas pessoas acabam tentando desmotivar a gente, dizendo que é uma carreira, né? Que não vai proporcionar aí grande retorno. A gente ainda tem esses desafios acontecendo em relação a essa PL, mas a gente sabe que com muita perseverança, se você tiver direcionamento, a gente consegue conquistar e ir muito longe ainda. Então, mais uma vez, muito obrigada. Exatamente, Gabriel. Isso aí. Que bom ver no pessoal agora. Bom, pessoal, quem vai conseguir tirar uma foto para mim? Porque o meu aqui não dá, não vai aparecer todo mundo. Eu nem sei, minha internet está muito ruim, então quem estiver abrindo os rostinhos aí, eu nem vou conseguir ver quando abrir o máximo para a gente tirar a foto. Você vai tirar, Lorena? Vou só mudar o layout. Deixa eu dar um sorriso aqui também. Pode? Acho que sim. Todo mundo sorrindo. Pronto. Depois eu mando lá. Tirou?
Certinho? Tirou? Já tirei, já, gente. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Espero vocês nos próximos encontros. E obrigada, professor Giovanni. Olha, Gabriele, muito obrigado. Obrigado aí pela presença de vocês todos. Sexta-noite, alguns aí já devem estar querendo tomar uma cervejinha já esse horário. Gabriele, parabéns, viu, pelo projeto, pela sua desenvoltura. Estou impressionado, assim. Muito bem conduzidas as perguntas, a dinâmica da conversa. Parabéns mesmo por tudo isso aí e por esse projeto que você e várias outras pessoas estão tocando. Então, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Eu sei que dá muita ansiedade, né, se chegar aí no final do curso, entrar no mercado de trabalho, mas tentem manter a calma, a hora de todo mundo chega, e muito sucesso. É o que eu posso desejar para vocês. Nossa profissão é linda, é maravilhosa, apesar de problemas que a gente enfrenta, né, é uma profissão maravilhosa, que, como eu falei, assim, o resultado de tudo que a gente faz é imediato e nos dá muita satisfação. A gente pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. E já vou me despedindo. Até uma próxima. Espero encontrar vocês em outros momentos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite.